Na aula de ciências hoje, nós vimos um pouquinho sobre as pragas urbanas. Nós fizemos o joguinho, né? E conforme nós fomos jogando, a gente pode ir conhecendo algumas características das pragas urbanas, que são os animais que estão entre nós, né? Como esses que estão aqui nesta imagem para vocês, né? Então, ratos, baratas, moscas, carrapatos, escorpiões, tá bom? Vários formigas, são vários que, por conta do lugar onde eles vivem, onde eles andam, eles acabam transmitindo muitas doenças para o ser humano, tá bom? Então, vejam. Pragas urbanas. Você viu que alguns animais podem morar dentro de nossas residências ou próximos a elas, por nossa própria escolha, como é o caso dos animais de estimação, tá bom? Estamos falando aí dos animais que existem no espaço urbano, né? E que alguns até moram com a gente, como é o caso dos animais de estimação. Então, ó, desculpem. Então, vamos lá. Ó. No entanto, às vezes, nos deparamos com outros animais cuja presença não é desejada, como moscas, mosquitos, baratas, formigas, cupins, aranhas e ratos, entre outros, que aparecem andando ou voando em nossa casa. Tais espécies são chamadas de pragas e podem transmitir doenças e causar muitos problemas. Para combatê-las é preciso conhecer seus hábitos e características de sua biologia, além de mantê-las longe de nossas casas. Então a biologia, como que é formar, como que eles são formados, o corpo deles, tudo, tá bom? Algumas pragas urbanas, só que a gente tem a mosca, o mosquito, a formiga, o carrapato, a barata e o cupim. Então, esse tipo aqui de insetos, né, de pragas, é muito comum nós vermos nos espaços urbanos, tá bom? E geralmente eles aparecem por quê? Por resto de comidas, por muito lixo, muitas coisas tumultuadas, né? Por exemplo, as baratas, vocês sabiam que ela gosta muito de papel, de ficar em meio, assim, se você tem muito papel, caderno, livro antigo, e aí fica guardado e se não limpa sempre, não limpa o espaço, as baratas vão aparecer. Elas gostam de caixa de papelão, caixa de sapato, né? Então, essas coisas têm que estar sempre muito limpa, sempre muito bem organizada, para que não apareça essa praga urbana que é a barata, além de formigas, né, e os outros bichos, tá bom? Isso, gente, essa informação está na página 259 da apostila. Entende-se por pragas urbanas os insetos e pequenos animais que se proliferam desordenadamente no ambiente das cidades e que oferecem riscos à saúde humana. Os principais exemplos são baratas, moscas, pernilongos, formigas, escorpiões, morcegos, ratos, pombos, caramujos, entre outros. Então, são insetos ou animais que se aproveitam do que nós produzimos na cidade. Por exemplo, produzimos excesso de lixo, produzimos excesso de alimento, né? E esse alimento acaba indo para o lixo. Produzimos excesso de desorganização. Então, tudo isso vai trazer esses bichos, né? Esses animais para o nosso meio na cidade. Então, veja, aqui nós temos alguns exemplos, tá bom? De insetos e roedores, temos, né, que podem nos trazer algum tipo de doença e nos causar, nos trazer algum perigo, além de trazer doenças. Então, hoje nós fizemos o joguinho, não foi? Do anexo 2. Então, ó, vamos analisar cada uma dessas fichinhas aqui que vocês já recortaram e vocês têm aí com vocês. Então, por exemplo, a mosca doméstica. A mosca doméstica, o tipo de abrigo, vocês se lembram o que é abrigo? É onde os animais moram, onde eles vivem, onde eles se protegem do frio, do sol, do calor, tá? Dos predadores. Então, vamos ver. A mosca. Geralmente é encontrada em cozinhas perto do lixo. Ai, mosca, o abrigo dela é o lixo. Ela gosta de ficar perto do lixo, tá? De dia, de noite, qualquer horário ela fica perto do lixo, né? E por que ela gosta de ficar em cozinhas? Porque cozinhas tem muitos alimentos,
né? Tem frutas, então, se às vezes tem uma fruta estragada, tem uma fruta que ainda não está estragada, mas ela tá já com bastante cheiro, né? Por exemplo, banana muito madura, ela atrai umas mosquinhas, né? Então, a gente tem que, a limpeza, a organização é muito importante para que não atraia a mosca doméstica, tá bom? Porque aí ela vai procurar abrigo em outro lugar, né? Talvez em outra casa, ou talvez num lixão, alguma coisa assim, tá? Qual é o tipo de alimentação da mosca? Ela é onívora. Onívora, gente, são os animais que se alimentam de qualquer coisa, né? Tanto vegetal quanto animal. Ela come qualquer coisa que ela vê, ela vai comer, tá? Então, olha só, alimenta-se de diversos tipos de alimento consumido por humanos. Então, todo quanto é alimento que a gente come, a mosca vai estar lá rondando. Carne, verduras, tudo que a gente come e tem um cheiro que a atrai, ela vai querer comer, tá? Quais são os hábitos da mosca? Ela é diurna, principalmente as horas mais quentes do dia. Então, o que é diurna? À noite ela fica quietinha, mas de dia ela fica voando, né? Então, principalmente quando tá muito calor, é muito comum aparecer moscas, tá bom? O hábito delas é ficar circulando durante o dia, tá? Qual é o perigo da mosca para nós? De transmitir doenças. Por quê? Ela vai lá em cima do lixo, fica lá, anda em cima do lixo, come aquele resto de alimento, depois ela vem e pousa em cima da nossa pele, ou então ela pousa em cima de uma fruta que eu vou comer e aí eu não lavo a fruta, né? E aí eu como e todas as bactérias e sujeiras que a mosca traz, ela vai ser transmitida para mim, tá? Prevenção. Como que a gente se previne para que não exista moscas no lugar onde nós vivemos? Então, manter o lixo em sacos plásticos ou latas de lixo bem fechadas e os alimentos tampados. Então, nada de deixar a panela destampada em cima do fogão, nada de deixar o lixo aberto, o lixo sempre fechado, em sacos de lixos próprios, né, para que não rasgue, para que não vaze esse lixo na rua, tá bom? Tudo isso vai evitar e limpeza, né? Tudo isso vai evitar que a mosca ela venha para dentro das nossas casas. Agora vamos ver da barata. Abrigo. Onde que ela gosta de ficar, né? Ela gosta de locais úmidos e escuros, como ralos. Ralos é o quê? O do chuveiro lá, tem um ralo onde a água vai embora, tá? Embaixo de pias, ela gosta. Porão, ela gosta de lixo, do esgoto e vários outros lugares. Onde tem sujeira, onde tem umidade é o quê? Que tem água, tá molhado, né? Às vezes não é muita água, mas é um lugar úmido, né? Então, a barata é a casa dela, é o abrigo dela que ela gosta. Do que ela se alimenta? Ela também é onívora, né? Alimenta-se de insetos e restos de alimentos. Então, ela fica no meio do nosso lixo, comendo o nosso lixo, e restos de insetos ela também come. Quais são os hábitos dela? Noturno. É muito comum as baratas aparecerem à noite nas nossas casas, né? Elas aparecem nos assombrando. E durante o dia elas se escondem. Perigo, transmite doença exatamente como a mosca doméstica. Ela anda no meio do lixo, no meio do esgoto, né? E aí, o que acontece? Ela vem andar no nosso meio, nos lugares onde nós sentamos, onde nós comemos, e aí, com isso, acaba transmitindo doença. Como que a gente vai se prevenir contra a barata? Manter a casa limpa e acomodar o lixo em sacos plásticos e fechados. Só que, ó, entre a mosca e a barata, nós já percebemos o quanto é importante nós tomarmos cuidado com o lixo. O lixo não é para ficar em qualquer lugar, aberto, espalhado, né? Nós temos que tomar muito cuidado em armazenar o lixo corretamente na nossa casa, num cesto de lixo, né, uma lata de lixo, ou num saco de lixo apropriado, para que quando ele for para a rua, não corra o risco de rasgar o saco, ou quando o lixeiro vai pegar para jogar no caminhão, rasgue e espalhe aquele monte de lixo, porque aquele lixo vai ficar na rua e vai atrair os bichos, tá bom? Vamos pro próximo. Aí nós temos aqui a ratazana. Vamos ver o tipo de abrigo dessa ratazana aqui, que é um tipo de roedor, tá bom? Abrigo. Rede de esgoto,
tocas em jardins e canteiros, beira de rios e córregos e lixões, tá? É outra também que gosta de um lixo. Qual é a alimentação da ratazana? Ela também é onívora, ela come qualquer coisa, tá? Ó, alimenta-se de lixo orgânico. Lixo orgânico é o resto dos nossos alimentos, tá bom? Cereais, raízes e carnes. Ela gosta de tudo isso, tá? Raízes é o quê? Batata, cenoura, mandioca, tá bom? E cereais são os grãos, o arroz, o feijão, não, feijão não, gente, feijão não é cereal. É o arroz, a aveia, a farinha de trigo, tá bom? Quais são os hábitos da ratazana? Noturno também, assim como a barata. Eles aparecem geralmente à noite, tá? Quando tá tudo em silêncio, tá tudo escuro, é onde eles gostam de aparecer. Perigo, a mesma coisa, transmite doenças. Como que a gente se previne para que não apareça ratazana na nossa casa, no nosso quintal, nas nossas coisas, tá? Manter jardins e canteiros conservados. Quem tem jardim em casa, canteiros é aqueles cantinhos onde são plantadas flores, às vezes faz uma horta, tá bom? Quem tem que sempre manter limpo, não pode deixar o mato crescer, tem que olhar para ver se não tem buracos, porque esses animais fazem buracos e entram e ficam lá escondidos, e quando é à noite eles saem, tá bom? Guardar a ração de animais domésticos durante a noite. Então, quem tem cachorro, né? E aí deixa a ração lá no quintal. O rato, ele come a ração do cachorro. E aí o que acontece? Ela vai vir, vai comer a ração do cachorro, vai transmitir uma doença ali enquanto ela está comendo a ração, e depois o cachorro vai comer essa ração. Ele vai acabar transmitindo doença para o nosso animal de estimação. Tá? Então, à noite, o ideal é não deixar a ração de fácil acesso para o caso de aparecer esses tipos de animais, tá bom? Que mais? Manter o lixo em recipientes bem fechados e não deixar o lixo em sacos plásticos ao nível do chão. Então, se tem um saco plástico que você deixa lá no meio do quintal, esse rato, é muito fácil dele ir lá, roer o saco, rasgar e para comer o lixo, tá? Então, se o lixo não vai ser jogado à noite, tem que deixar ele num lugar alto, um lugar onde a ratazana, ela não vá, tá? Formiga doméstica, onde que ela se abriga? Seus ninhos são comuns atrás de paredes, armários, tomadas elétricas e até mesmo dentro de aparelhos elétricos, né? Tipo um rádio, uma televisão, dependendo da quantidade de formiga que tenha numa casa, ela vai se esconder em qualquer lugar, porque ela é muito pequenininha, ela cabe em qualquer lugar, tá? Alimentação, onívora. Alimenta-se de diversos tipos de alimento consumido por humanos e outros insetos, tá? Então, ela consome tudo que a gente consome, que ela vê por aí. Ela não é só de açúcar, não, tá? Ela gosta de tudo. Hábitos, ativa tanto de dia quanto à noite. Então, você pode ver formiga tanto de dia quanto à noite, tá? Na sua casa, onde tiver essas coisas que ela gosta e existe muita formiga, é provável que você veja. Perigo também transmite doenças. Qual é a prevenção? Manter os alimentos guardados em recipientes bem vedados, ou seja, bem fechados. E manter o ambiente livre de migalhas de alimentos. O que são as migalhas? Pedacinhos de pão que caem no chão. Às vezes a gente vai comer alguma coisa e come no sofá. Aí cai aqueles restinhos de comida no sofá. Né? Não pode, tem que catar, tem que sempre manter limpo, porque esses pedacinhos que às vezes a gente nem vê, a formiga ela enxerga, e aí ela vai vir não vai vir uma só, vai vir várias para pegar, tá? Depositar folhas de louro ou cravo da Índia ou casca de tangerina nos locais onde as formigas são indesejáveis e trocá-los a cada 2 semanas. Então, aqui é uma maneira de prevenir para que elas não apareçam. Então, se você percebeu que tem muitas formigas lá na cozinha, perto da janela da cozinha, e aí pode falar para a mamãe pôr folhas de louro, ou cravo da Índia, ou casca de tangerina, que é a mexerica, né? Para deixar ali por onde elas passam, que essas coisas vai repelir elas, vai fazer com que elas não voltem, vai fazer com que elas vão embora, tá?
Aí temos a vespa, vamos ver qual é o tipo de abrigo da vespa. Seus ninhos são encontrados presos a galhos nas árvores, tá? Sob telhados ou qualquer outro local protegido e até mesmo no chão, né? Ela coloca os abrigos dela em qualquer lugar. A alimentação, ela é onívora, alimenta-se de néctar, né, que tem nas flores, tá bom? Frutos e principalmente de outros insetos e larvas, tá? Então, as larvas, geralmente, a gente pode encontrar ela no lixo, né? E aí ela acaba, a vespa, ela vai lá atrás das larvas, e aí com isso ela se contamina com as bactérias e tudo que tem no lixo, tá? Hábito diurno, é comum ver durante o dia, tá bom? Perigo, inocula veneno pelo ferrão. Então, ela inocula o quê? Sai veneno pelo ferrão dela. E aí, quando ela pica a gente, aí dá aquela dor. Se tiver alguém que tenha alergia, né? Aí tem que ir pro hospital, tudo, tá bom? Prevenção. Remover seus ninhos do ambiente doméstico e precaver-se contra picadas. Então, se tem ninho de vespa pelo quintal, por árvores, né, que são em casa, tem que limpar, tem que tirar e tentar se proteger para não levar nenhuma picada desse bicho. Escorpião. Qual é o abrigo do escorpião? Locais com terra, sobreados e úmidos. Então, ele gosta de sombra e de lugar úmido, tá? Molhadinho assim, tá? Tronco de árvores, pedras, tijolos, construções, frestas de muro. Frestas é aqueles espacinho que tem nos muros, tá? Um espaço que tem que ele consegue entrar. Dormentes de estradas de ferro, lajes de túmulos e etc. Então, é comum achar escorpião no cemitério, tá? Em estradas de ferro, de ferrovia, que passa trem, tá bom? Então, ele gosta de lugares assim, pequenos, porque ele não é tão grande, tá bom? E lugares que tenha sombra e muita umidade. Qual é a alimentação? Ele é carnívoro. O que é o carnívoro? É aquele que só come carne. Ele não vai comer verdura, tá? Então, ele come baratas, cupins, aranhas e etc. Tudo que é carne, ele come. Quais são os hábitos do escorpião? Noturno. Durante o dia, dificilmente você vai ver um escorpião. Vai ver ele mais à noite. Qual é o perigo? Inocula veneno pelo ferrão. O ferrão dele fica aqui, ó. Tá? E o ferrão dele dependendo, o veneno que ele tem pode levar até a morte, tá, gente? O escorpião é muito perigoso. Então, qual é a prevenção? Para se prevenir, para que não apareça escorpião em casa ou no quintal, né? Manter a casa limpa, deixar o lixo em recipientes fechados e evitar acúmulo de folhas secas. Quem tem árvores, né, no quintal, no jardim, não pode deixar juntar aquele monte de folha que ele gosta de ficar no meio daquelas folhas, tá bom? Lixo e outros materiais, como entulho, telhas, tijolos, madeiras e lenha, tá? Acho que para terminar, vamos ver se a gente vai ter... É o último aqui, ó. Temos o carrapato do cão. Abrigo, corpo de um animal. O que acontece? O cachorro, se ele anda muito em mato, se ele anda muito na rua, é muito comum que ele adquira esse tipo de carrapato, tá bom? E aí, o que acontece? O animal vai voltar para dentro da nossa casa, o animal de estimação, e aí esse carrapato vai estar vindo para dentro da nossa casa, tá? Então, vejam só, abrigo, corpo de um animal. A alimentação, ele é hematófago. Hematófago alimenta-se de sangue de outros animais, tá? Então, ele vai grudar no corpo do animal, né? Do gato, do cachorro, e aí ele vai ficar sugando sangue. E ele pode ficar no corpo humano também, tá bom, gente? Às vezes você vai fazer um passeio numa fazenda, num sítio, algo parecido, e às vezes nesses lugares se tem muitos animais, se tem cavalo, às vezes pode ser, se esses animais não são bem cuidados, pode ser que eles tenham carrapato. E aí você vai andar próximo, aí esse carrapato pode grudar na sua pele, às vezes você nem percebe, tá? E ele fica ali sugando, aí com o tempo você vai sentir algum incômodo e você vai ver que é um carrapato,
tá? Em alguns casos, tem que até ir para o hospital para poder retirar ele da sua pele. Hábitos, ativo tanto de dia quanto à noite, tá? Então, ele não tem dia, não tem noite, qualquer hora ele tá por aí. Perigo, transmite doenças ao homem e a outros animais. Então, não pode deixar ele também no animalzinho de estimação, ou, por exemplo, no cavalo, na vaca, tá? Tem que tirar, porque ele transmite doenças. Não é só, tem um carrapato em mim, eu vou lá e vou tirar. Se tem no meu cachorro, eu também preciso cuidar, tá? E tem remédios para isso tudo, tá? Não é difícil. Prevenção. Os animais devem ser vistoriados semanalmente. Então, se tem um animalzinho que fica no quintal, que convive com outros animais, que anda no meio do mato, às vezes vai para a rua, toda semana tem que olhar a pele dele, entre os pelos, para ver se não tem carrapato. E quando apresentarem carrapatos, devem ser tratados com indicação de médico veterinário e mantidos em local restrito. Então, o ideal é que, se achar um carrapato no animal de estimação, tem que levar ele para o veterinário, tá? Que aí o veterinário vai ver qual é a gravidade e vai passar um remedinho, vai dizer como que ele deve ser cuidado, tá bom? E a última praga que nós vamos ver é a aranha marrom. Qual é o abrigo dela? Ela gosta de pilhas de tijolos, telhas e entulhos em geral. Adapta-se facilmente ao ambiente interno domiciliar, alojando-se atrás de móveis, quadros, rodapés soltos, cantos de parede e outros locais que não são limpos com frequência. Então, a casa precisa ser sempre limpa. Tem que limpar atrás dos móveis, tem que limpar atrás de quadros, tá bom? Porque essas areinhas, elas são pequenininhas, né? E elas gostam de ficar nesses lugares escondidinhas. Às vezes a gente nem vê. Se a gente não desencosta para limpar, ela vai acabar aparecendo em qualquer momento e vai fazer sua teia ali e vai ficar, tá bom? Então, precisa estar sempre limpando e retirando as teias dela. Então, vamos lá. Alimentação. Ela gosta de insetos como moscas, besouros e baratas, tá? Ela come esses bichos. Hábito noturno. Nós não vamos ver ela de dia, vamos ver à noite. Perigo. Inocula veneno quando é acuada ou comprimida. Então, o que é? Se ela se sente ameaçada, ela solta veneno, tá? Olha aqui o ferrão dela aqui, tá bom? Ela solta veneno e isso pode nos trazer uma alergia, às vezes é uma coisa mais grave. Prevenção, como vamos nos prevenir? Verificar as roupas e os sapatos antes de usá-los, né? Vai calçar um tênis que faz tempo que não calça, que tá sujo, dá uma olhada, dá uma limpadinha antes de calçar. A mesma coisa roupas. Manter a casa limpa, verificando os locais onde as aranhas possam se esconder. Manter gramados e jardins limpos e aparados. Elas também gostam de ficar nos jardins. Então, gente, todos esses animais, a gente percebe o quê? Que a melhor prevenção para que eles não apareçam é o quê? Manter as coisas sempre limpas, organizada, armazenar o lixo num local adequado, tá bom? E aí essas pragas não vão aparecer, eles vão aparecer em outros lugares, menos na casa de vocês, tá? Aí nós vamos fazer uma atividade 4, tá? Isso aqui é na página 260, gente, a parte de cima da 260. Após conhecer um pouco mais as pragas urbanas, você pode desenvolver algumas atitudes para controlá-las, como remover seus abrigos e eliminar suas fontes de alimento. Observe duas situações que favorecem a proliferação de pragas urbanas. Em seguida, escreva quais são os problemas produzidos por essas situações e o que deve ser feito para resolvê-los. Então, situação: resto de alimento na cama e no chão. Olha aqui, ó. Tá vendo o resto de alimento? Qual é o problema apresentado neste quarto? Vocês vão escrever aqui. E como que vocês resolvem isso? Para não aparecer as pragas, tá? Resposta pessoal, tá bom, gente? Cada um tem sua resposta aí. B, situação. Resto de refrigerante na pia e no chão da cozinha. Que vai esse refrigerante? Qual tipo de animal? Ele vai atrair praga, né? Qual é o problema? O que vai aparecer com esse problema, tá, gente? Aqui também, o que vai aparecer com esse problema da sujeira no quarto?
E como que se resolve isso, ok? Aí aqui nós temos a lição de casa. Ó, 1. As áreas verdes da cidade são locais de lazer que fornecem abrigo e alimento para a fauna urbana. Daí a necessidade de preservá-los, tá? Lembra a fauna? Nós estamos falando dos animais, tá? A fauna urbana, os animais da cidade, certo? Existe alguma área verde, parque, praça ou jardim perto de onde você mora? Sim ou não? Tem algum parque, praça ou jardim por aí? Se tiver, sim. Se não tiver, é não. B. Você diria que as áreas verdes próximas à sua casa encontram-se preservadas? O que é, gente? Tá com a grama parada? Tem lixo? Tá limpa? Ou tem muito lixo? Né? Os animais vão lá e fazem cocô e fica tudo jogado pela praça, ou pelo jardim, ou pelo parque, tá? E aí vocês vão ver, vocês vão dizer se ela está preservada ou não, tá? C. A sua rua é arborizada? Olha que arborizada, que possui árvores. Possui árvores aí na sua rua? Arborizada é quando tem bastante, tá? Não é? Tem uma árvore, não quer dizer que ela é arborizada, ela só tem uma árvore. Arborizada é quando tem várias árvores, tá? 2. Abrigar um animal de estimação significa ser responsável pelo seu bem-estar. Na ilustração abaixo, pinte. A. De laranja, 4 espécies de animais de estimação. Então, vocês vão olhar aqui nesse desenho e vocês vão pintar de laranja 4 espécies de animais de estimação, tá? B. De azul, 2 objetos utilizados para manter a higiene de cães e gatos. Então, vocês vão procurar aqui 2 objetos utilizados para manter a higiene dos cães e dos gatos. E de verde, 3 objetos usados para manter a saúde do animal, tá? Para manter ele com a saúde boa, ok? 3. Cite 3 maneiras de evitar a presença de pragas urbanas na residência. Então, vocês podem voltar lá nas fichas dos animais e dar uma olhadinha lá na prevenção, que lá você vai conseguir 3 maneiras de evitar que esses animais, que essas pragas urbanas apareçam na sua casa, ou seja, na sua residência. Então, é isso, turminha. Eu acredito que vocês tenham entendido, né? Falamos sobre as pragas urbanas e o que elas podem prejudicar na nossa saúde, na nossa vida. Então, vamos tomar cuidado, tá bom? Um beijo para vocês, bom final de semana e até a próxima aula.